Ainda falando de economia, o PIB brasileiro registrou uma alta de 0,9% no segundo trimestre de 2023. Em relação ao primeiro trimestre. Os dados foram divulgados nesta semana pelo IBGE. As projeções do mercado financeiro indicavam que o país cresceria 0,3% no período em relação ao primeiro trimestre, quando a atividade econômica cresceu 1,9%. O avanço, portanto, foi acima do esperado. E para a gente entender o que isso representa para a economia e para o bolso dos brasileiros, nós conversamos agora com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama Investimentos. Boa tarde, Alexandre. Como eu falei aqui, vou repetir, foi acima do esperado. Mas o que a gente pode esperar nos próximos meses, neste semestre, na economia brasileira? Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no Fast News e uma boa tarde. Boa tarde, Bruno. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com a audiência da Jovem Pan. Bom, você tem razão, né? O número foi muito acima, né, da mediana do mercado. Isso é, sem dúvida, positivo. No primeiro trimestre já havia uma surpresa, né, quando a gente cresceu 1,9%. Grande parte da alta, tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre, tem a ver com o agronegócio. A despeito do número ter sido um pouquinho negativo, ainda é, de alguma maneira, consequência, né, do que vem acontecendo no agronegócio, que está surpreendendo a todos nós. Esse é um ponto extremamente importante, Bruno, da gente mencionar aqui para os que nos assistem, né? Os economistas de mercado, eles estão tendo alguma dificuldade de fazer projeções mais acuradas para o PIB. Se você observar, a maioria do mercado errou o número do primeiro trimestre e esse agora. Isso tem a ver com uma série de razões, né? Mas basicamente por conta do agronegócio, né? O que a gente chama aqui no livro-texto de quebra estrutural, né? A gente está com uma série histórica que está com muito peso ainda daquele agro lá de trás. E o agronegócio hoje é muito mais pujante, né? Tivemos várias modificações e os modelos não estão conseguindo, de alguma maneira, captar essas alterações, né? Portanto, o que nós temos esse primeiro ano foi muito em cima de commodities, não é? Mais da metade, se minhas projeções estão certas, baseados em cima de commodities. O preço desses commodities subiram, alimentos e minério de ferro. Agora, o problema é esse segundo semestre, né? Porque se nós tivermos, como nós esperamos aqui na hora, um PIB de lado, né, nós vamos ter, só por conta da herança estatística, o PIB crescendo esse ano, a nossa projeção, ela pulou para 3,1. Mas no terceiro trimestre, imagino que nós vamos ficar bem de lado, e aí talvez no quarto trimestre, tentando já pegar uma redução da taxa de juros, um pouquinho de alta para o quarto trimestre desse ano. Alexandre, o Carlo Cauti tem uma pergunta, o nosso comentarista tem uma pergunta para o senhor agora. Olá, boa tarde. Eu queria perguntar sobre o efeito, segundo o senhor, do impacto da alta dos preços dos combustíveis e também da conjuntura internacional, quanto isso vai influenciar nos próximos meses. Lembrando que primeiro trimestre, o senhor estava falando, o primeiro trimestre do ano veio a super safra, essa alta do PIB. No segundo foram serviços e agora, e o terceiro e o quarto, qual será o impacto da alta do preço do petróleo e da conjuntura internacional, especialmente China? Excelente essa pergunta, porque são as duas motivações para ficarmos de olho. O que está acontecendo nesse momento? A economia brasileira, ela surpreendentemente cresceu, como eu mencionei, por conta do agro, mas também, como vocês próprios aqui, ainda agora, houve uma queda no preço dos alimentos. Isso favoreceu o consumo das milhas, que no número do IBGE, né, cresceu no trimestre 0,9%. Isso tem a ver não somente com essa queda no preço dos alimentos, mas também com os programas de transferência de renda, né, que o governo vem fazendo, Bolsa Família, o próprio automóvel, né, o programa de carro popular.
ainda temos aí, não podemos desconsiderar que os serviços estão muito fortes, né, a despeito, né, da taxa de juros estar elevada. Porém, e aí você tem razão, o cenário externo pode, e aí eu vou frisar, pode estar mudando. E isso é um ponto que merece atenção. Por quê? Primeiro, a gente precisa saber como o Fed, o Banco Central Americano, irá conduzir sua política monetária. Né? Há uma expectativa de que o Fed tenha encerrado o ciclo de alta, mas não é uma convicção. E a gente não pode esquecer que há muito pouquinho tempo atrás, o Fed estava trabalhando com juros zero e agora está acima de 5. Então tem essa dúvida de como a economia americana irá se comportar, lembrando que a inflação deles está acima da meta. Eles têm uma meta de 2 e ela está rodando um pouquinho acima de 3. O outro ponto, e aí você está muito correto de questionar, tem a ver com a China. Né? A gente não pode esquecer que lá no início desse século, a China crescia ali em média 10% ao ano. E agora a gente está questionando se é possível crescer 4%, não é? Porque a projeção de alguns analistas já está em torno desse número ou até um pouquinho abaixo. Isso tem muita influência sobre o que mencionei ainda há pouco, o preço das commodities. O Brasil é um grande produtor de commodities, inclusive o minério de ferro, né, uma pauta muito forte. E lembrando que as exportações estão ajudando muito no PIB, não é? A gente teve agora, recentemente, uma balança comercial fazendo aí 10 bilhões. Então, se a China efetivamente reduzir esse crescimento, pode sim significar um problema adicional para a economia brasileira. Então, a gente precisa ficar monitorando, existem problemas sérios na China, questão do mercado imobiliário de lá, né? Pode ser que seja uma crise. Além disso, eles estão enfrentando um processo de deflação. Deflação sempre é um problema nas economias. Então, a gente tem, sem dúvida, um segundo semestre extremamente desafiador para enfrentar não somente essa questão externa, mas, sobretudo, a questão doméstica, que tem a ver com o superávit, o mínimo superávit que o governo prometeu no ano que vem, né, que está ali no orçamento. Eu acho muito difícil que nós consigamos fazer esse número que o Ministério do Planejamento prometeu. Imagino que seja muito mais razoável admitir um déficit em torno aí de 0,5%, 0,7% do PIB no ano que vem, lembrando que esse ano deve ser em torno de 1%. Agora, Alexandre, a gente está falando de conjuntura internacional com China, Estados Unidos, falamos de juros, falamos do agro, né? As perspectivas do agro aí que está sustentando realmente o PIB brasileiro, né? Agora, qual que é o maior desafio a curto prazo? Eu sei que os economistas gostam de falar a longo prazo. A curto prazo, qual é o maior desafio hoje para a economia brasileira? Não tenho a menor dúvida que é a questão fiscal. Né? O país tem um déficit, né, primário, né, considerando que essa medida é muito utilizada. Lembrando que o déficit primário não inclui a rubrica de juro que nós pagamos sobre a dívida. A questão fiscal, ela é uma pedra no sapato da economia brasileira há muito tempo. E, evidentemente, né, todos os agentes econômicos, eles ficam de olho naquilo que nós estamos sugerindo para os próximos anos. Como eu mencionei, né, vamos fazer conta simples, o governo está prometendo déficit zero no ano que vem. Né? É muito complexo, né, como acho que a maioria do mercado trabalha, que consigamos. Né? Então, talvez fosse melhor a gente já admitir que no ano que vem, que faremos aí alguma coisa em torno de 0,5%, 0,7% de déficit do PIB. Agora, qual é o ponto? No orçamento, nós estamos esperando, não é? E esse eu acho que é um ponto fundamental aqui, né, para que a nova regra fiscal funcione, está lá no orçamento que nós vamos conseguir uma receita de 170, em torno de 170 bilhões de reais. Né? E esse é o ponto. Né? Será que o Congresso efetivamente nos dará, né, esses reais que serão fundamentais? Me parece muito difícil.
E um outro aspecto é que a gente não está olhando nenhum grande corte de gastos. Então a gente está tentando consertar isso, né, sob a ótica da receita. E aí tudo bem, existem aí algumas justificativas, não vamos entrar nem no mérito. Agora, não olhar nada sobre corte de despesas, me parece, né, que é um equívoco, porque quando a gente tem um problema de orçamento na nossa casa, a gente vai até tentar efetivamente melhorar as receitas, mas nós precisamos fazer corte nos gastos. Bom, o Carlo Cautia tem mais uma pergunta para você. Está falando agora de problemas fiscais que são a grande incógnita para o Brasil. Mas o aumento da carga tributária, no ano que vem eles estão prevendo arrecadar a mais 168 bilhões de reais lá em Brasília. Não vai acabar deprimindo ainda mais o crescimento? A gente vem de um crescimento quase milagroso, com juros tão elevados, mas está diminuindo progressivamente a intensidade do crescimento. Aumentar a carga tributária dessa forma tão brutal, como é previsto pelo próprio governo no ano que vem, não pode matar o crescimento já no começo de 2024? Carlos, sem dúvida. Quando a gente aumenta a carga tributária, isso eleva, né, o peso morto do imposto sobre a sociedade. A carga tributária aumentando é, de alguma maneira, um redutor de PIB, né, indiretamente, porque você reduz a renda disponível da sociedade. Então, na hora em que nós fazemos um movimento de aumento de carga tributária, isso pode sim, você tem razão, afetar, né, o crescimento da economia. E tem um aspecto que é fundamental aqui na análise, porque nós estamos fazendo um aumento de carga tributária, não de agora, isso vem desde lá do Henrique. E aumento na carga tributária, ele não é repassado para a sociedade, né, em bens e serviços de melhor qualidade. Né? Então a gente aumenta a carga tributária, mas a sociedade não está se favorecendo desta elevação. Né? Algumas pessoas falam, mas nos países nórdicos nós temos uma carga tributária, né, maior do que a nossa, mas lá ninguém precisa pagar plano de saúde, contratar escola, andar com carro blindado, porque o Estado, de alguma maneira, ele desloca essa carga tributária em benefício da sociedade. Então, a nossa projeção aqui, por exemplo, na hora de crescimento do ano que vem, é talvez metade desse ano. Então, se esse ano nós crescemos 3,1, que é a nossa expectativa, o que estamos estimando aqui para o ano que vem é um crescimento de 1,6. Bem, nós conversamos nesta tarde de domingo com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Aurama Investimentos. Muito obrigado pela presença aqui no Fast News. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom domingo.